o governo americano, Donald Trump, acaba de confirmar que o ditador sanguinário, líder do regime iraniano, Ali Khamenei, acabou de ser assassinado, gente, tá? A notícia acabou de ser confirmada pelo próprio Donald Trump e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba que, assim, gente, chocou o mundo inteiro, gente, tá? O ditador iraniano Ali Khamenei, que é considerado aliado do Lula da Silva, acabou de sair a notícia que ele está morto, gente, tá? Após ataque do governo americano, após ataque do exército de Israel, ele foi eliminado, gente, tá? E os iranianos estão soltando fogos comemorando essa notícia, porque era um burburinho, era uma celeuma, mas o governo Trump acabou de confirmar, Donald Trump também acabou de confirmar que ele já não mais está entre nós, já foi dessa para pior e essa notícia chocou o mundo inteiro. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou o mundo inteiro, gente, tá? E o que é que vai acontecer de agora em diante, que é o principal que eu vou trazer aqui para todos vocês. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Donald Trump prepara armadilha contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa notícia era para ter vindo no vídeo anterior, não coube, mas eu prometo que essa informação vai estar aqui, gente, tá? Donald Trump prepara armadilha contra Alexandre de Moraes. É outra bomba que explodiu que eu vou explicar para vocês nos mínimos detalhes, gente, tá? Outra bomba gigante. Pessoal, o Lula, ele teve a pachorra de vir até aqui, Minas Gerais, né? Como vocês bem sabem, Juiz de Fora e Ubá sofreram aí, né, desastres, né? Fortes chuvas, fortes enchentes, lamentavelmente várias pessoas perderam suas vidas, muita gente desabrigadas. E o Lula teve a brilhante ideia de vir para Minas Gerais fazer comício, né? Fazer campanha eleitoral, que é o que ele mais sabe fazer. Só que Lula, gente, tá? Não contava com a astúcia do povo mineiro. O povo mineiro, quando percebeu que o Lula estava fazendo campanha, estava fazendo comício, estava fazendo palanque político, partiu para cima do Lula, gente, tá? Lula sentiu a fúria do povo mineiro. O povo mineiro partiu para cima do Lula. Gente, eu vou trazer aqui o vídeo dos detalhes. Aqui o Lula na lama e o povo indo para cima. Vou trazer esse vídeo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E assim, gente, eu, Fabiana Cardoso, vou desmascarar o Lula aqui também, com essa visita que ele está fazendo aqui em Minas Gerais. Vocês vão ficar chocados com a informação que eu vou trazer aqui contra Luiz Inácio. Vou desmascarar o Lula. Vocês vão compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza absoluta, gente. Tudo isso e muito mais, inclusive uma bomba acabou de explodir contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, tá? No Metrópolis, já tá aí na imprensa. Mais uma bomba contra a esposa de Moraes vai estar também aqui nesse boletim. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Vamos já, gente, logo de cara. Eu vou trazer esse vídeo aqui, gente, que vai trazer todos os detalhes. Gente, eu acho que o Lula deve estar extremamente desesperado com essa notícia que acabou de ser confirmada. Lembrando, a título de informação, tá, gente? Tá, em alguns dias, o Lula tem um encontro com Donald Trump. Será que esse encontro, após o Trump ter eliminado, né, o ditador do Irã, será que esse encontro ainda está de pé? Gente, tá? Assistam. Novos desdobramentos, vai mudar tudo de agora em diante. Gente, assim como o Donald Trump salvou a Venezuela, agora salvou o Irã. Gente, é uma bomba o que o doutor André Marcília vai explodir aqui a partir de agora. Agora, com a confirmação da morte do líder, do ditador do Irã, vejam o que vai acontecer a partir de hoje. Assistam com muita atenção, vejam só. Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, está morto. Depois da gente ter passado
Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, está morto. Depois da gente ter passado hoje, o dia de sábado, dia 28 de fevereiro, o dia todo, ouvindo narrativas de tudo quanto é lado, a Reuters acaba de confirmar que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto em decorrência dos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos. Isso muda a geopolítica global e muda também a relação desses países com o Brasil. Vamos nos lembrar que Lula e o governo Lula eram apoiadores do Irã e que o Lula está às vésperas de um encontro com o Trump. Como é que fica agora? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês cliquem no like, deixem o seu joinha e considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, a Reuters confirmou que, em decorrência dos ataques de hoje, o Ayatollah Ali Khamenei, o principal mantenedor do terrorismo no Irã e na região, o principal mantenedor da opressão às liberdades individuais, o principal mantenedor da opressão a mulheres e homossexuais, embora tenha a pachorra à esquerda de apoiar esse regime, mesmo ele oprimindo mulheres e homossexuais que, em tese, são tão, não é? A esquerda não diz que defende as minorias, tá? Pois bem, as minorias são oprimidas e devastadas pelo regime iraniano, e agora esse opressor, o mantenedor de toda essa opressão, foi morto, caiu. É um dia histórico, é um dia importante e tudo pode mudar. Até porque, como eu mencionei, o Lula vai se encontrar com o Trump e o Lula apoia o Irã. Os ataques coordenados entre os Estados Unidos e Israel foram sem precedentes. E essa notícia, como eu mencionei, muda tudo, porque simplesmente o líder caiu. Se o líder caiu, a chance do regime cair é muito grande. E a chance do regime iraniano cair sendo muito grande, a transição democrática é provável que aconteça lá dentro. E aí, se ele se tornar uma democracia, o que o Lula vai fazer? Vai deixar de apoiar o Irã? Só se for porque ele só apoiava o Irã, me parece, porque eles eram opressores, porque eram um regime absolutamente teocrático. Aliás, eu não gosto de pensar que era um regime fundamentalista teocrático, porque não é nada teocrático. A teocracia, a religião era usada por esses opressores, por esses ditadores para oprimir os outros. Era uma desculpa apenas. Assim como aqui no Brasil se usa a desculpa da democracia para os nossos opressores que estão dentro do Supremo Tribunal Federal manterem também aqui um regime ditatorial. Aqui eles usam a democracia, lá eles usam a religião, mas não tem nada de religioso, assim como aqui não tem nada de democrático. Fez também a mesma coisa o Maduro, e os Estados Unidos se comportaram em relação ao Irã de uma forma muito semelhante à que se comportaram em relação ao Maduro. Tiraram o Maduro, mas agora vão ter de ficar muito atentos para que os demais pertencentes àquele regime não queiram assumir ou não consigam assumir no vácuo de poder. Tem de se ficar muito atento com o número 2 e o número 3 do regime de Ali Khamenei, porque esses vão querer a todo custo pegar para eles o poder com a morte do Ali Khamenei. E talvez os Estados Unidos precisem usar, assim como fizeram na Venezuela, o poder militar para manter a possibilidade de uma transição democrática e uma pacificação em relação a Israel, porque ainda tem isso. Israel não tinha nas mãos de Ali Khamenei o seu Estado reconhecido e usavam as suas armas nucleares ou a construção dos seus planos nucleares para ameaçar Israel e a paz na região. Vamos ver quais vão ser os próximos passos, claro, mas de qualquer forma a morte de Khamenei por si só é uma ótima notícia. Foi tarde, mais um ditador nessa varredura democrática que os Estados Unidos estão fazendo no mundo, exterminando aqueles
que são ditadores sanguinários, que oprimem direitos de minorias. Repito, por mais que a esquerda apoie esses regimes, eles oprimem direitos de minorias e desprezam liberdades e democracias. É um dia feliz para a democracia mundial. Sanguinários e ditadores não se tira com flores, não tem jeito, só mesmo com ações militares. Se você gostou desse vídeo, se você gostou... gente, tá? Não com flores jamais, né? Somente chegando chumbo grosso para cima deles, né, gente? Tá aí. Donald Trump, ele vinha ameaçando, ele estava ameaçando, gente, tá? E ele foi lá e cumpriu com a sua promessa. Ele juntou o seu exército, né, junto com o exército de Israel, invadiu, atacou e eliminou o Ayatollah, supremo líder sanguinário, né, gente, tá? Que é um dos homens mais cruéis e perversos da face da terra, gente, tá? Vocês não têm noção de quanta gente morreu naquele país, principalmente nos últimos meses. Mas foi assim, gente, mas é muita gente mesmo, gente. E Donald Trump estava alertando, estava avisando, e ele cumpriu com a sua promessa. Inclusive, ele já tinha até adiantado que poderia ser no sábado, e ele cumpriu até o dia. Ele cumpriu até o dia que ele falou que poderia invadir o Irã. Ele foi lá, invadiu, e informação que acaba de chegar também é que ele já estava ali, né, esse ditador que foi eliminado, já estava ali passando a transição para os familiares, né, gente, tá? Tipo assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai assumir é você. E a informação que acaba de chegar é que o genro também, a nora, foram todos eliminados nesse ataque do exército dos Estados Unidos e de Israel, gente. Então tá aí, e agora... tudo, gente, tá? Tudo lá vai mudar. Inclusive, eu acabei de ver imagens aqui do povo do Irã indo para as ruas, comemorando. Tem uma praça lá, gente, tá numa capital que tá assim, tem milhões de pessoas, tudo lá comemorando, soltando fogos. A liberdade está muito perto, né, gente? O povo que sofreu muito, assim como o povo, né, venezuelano, que foi libertado pelo Donald Trump, agora o povo iraniano também saiu das garras desse ditador perverso, cruel. E tomara que boas notícias venham aí e logo em seguida. Gente, eu vou trazer aqui uma bomba, tá? Daqui a pouco, Donald Trump prepara armadilha contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas para vocês entenderem, deixa eu trazer aqui duas informações antes sobre Alexandre de Moraes. A primeira é o ONEG. O ONEG hoje ele acordou inspirado, desceu além e detonou o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli sem dó e nem piedade. É muito grave o que ele acabou de revelar aqui. Vejam só. A sociedade tem que confiar no Supremo. Mas como confiar quando aparece um contrato de 130 milhões de reais da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master? E quando Dias Toffoli vende cotas de um resort ao ecossistema do mesmo Master? Tanta empresa e é banco nos dois casos. Tanto banco e é Master nos dois casos. O STF não sente necessidade de demonstrar que está tudo certo nos dois casos. Gilmar Mendes argumenta corretamente que a CPI do crime organizado só pode investigar pessoas e empresas ligadas a facções e milícias. E não há de fato suspeita de que a empresa de Toffoli se encaixe nessa categoria. O desvio de finalidade da CPI está posto. Mas se a CPI está errada, está errada. Como dissipar a dúvida razoável sobre os dois ministros? Não tem jeito. O Supremo é pilar da democracia. Pilar que se sustenta na certeza de que o tribunal é formado por pessoas acima de qualquer suspeita. O STF se mexeu quando viu risco à democracia no batom na estátua. E agora? Vai ficar inerte, vendo a sociedade, diante do seu silêncio e da opacidade, achar que o batom pode estar na cueca? Gente, tá aí, gente, tá? O ONEG descendo a lenha. E aí, gente, nós somos obrigados a confiar nessa Suprema Corte que está lá hoje, em alguns ministros que estão lá, principalmente depois que vazou aí na imprensa esse contrato de 129 milhões que até agora, contrato de 129 milhões que até agora, né, não teve explicação, não teve justificativa, qual foi os serviços prestados. Inclusive a própria Malu Gaspar sempre cobra essa informação.
né? Quais foram os serviços prestados pelo escritório da esposa do Moraes que justificou esse contrato de 129 bilhões? Então, assim, gente, batom na cueca pior que esse, acho que não existe, né? Pessoal, vocês acreditam que o Lula teve a pachorra de vir aqui para Minas Gerais para fazer campanha, para fazer comício em meio a esse desastre climático que aconteceu? Vocês sabem que a chuva devastou o Juiz de Fora e Ubá. Muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas estão desabrigadas. Está uma verdadeira tragédia, gente, tá? Principalmente nesses dois municípios. Aí o Lula teve a brilhante ideia de ir para lá, assim como ele fez lá no Sul, lembra? Quando a chuva devastou o Rio Grande do Sul, que ele foi lá fazer potinho com tijolinho, que eu vou salvar, eu vou dar casas para quem perdeu casa, depois não cumpriu basicamente nada. Pois é, o Lula tentou fazer a mesma coisa aqui em Minas Gerais. E o povo de Minas Gerais foi para cima do Lula e humilhou o Lula. Aqui em Minas Gerais, o Lula não cresce, gente, tá? Vejam só o que os mineiros fizeram com o Lula da Silva. Eu vou colocar as imagens aqui na tela para vocês. Olha lá. Esse, tá vendo, pessoal? Tá uma lama. Tá Juiz de Fora, Ubá e o Lula, esse aqui, ó, cabeça branquinha aqui. Lula, enquanto fazia essa visita, gente, estava sendo completamente hostilizado, ele estava sendo vaiado, muita gente empurrar ele embaixo, tá pego. Ali, tá vendo? Rodeado de assessores, segurança em cima dele foi praticamente triplicada. E tá aqui a informação, eles estão voltando aqui as imagens. Ou seja, o Lula veio a Minas Gerais basicamente para quê? Para fazer campanha, né, gente? Que é o que ele mais sabe fazer. Veio fazer campanha, Com certeza ele vai dizer o quê, gente? Tá, eu vou dar casas para quem perdeu suas casas. Lá no Rio Grande do Sul ele não cumpriu, né? Muitas pessoas lá até hoje estão sem suas casas. E aqui nessa capa aqui tá aqui, ó, Lula é detonado e vaiado em Ubá, Minas Gerais, após enviar apenas 450 mil para ajudar. Guardem esse valor que está aqui na tela, gente, tá? Eu vou desmascarar o Lula da Silva daqui a pouco para vocês. Mas antes tem aqui mais imagens do Lula sendo hostilizado durante essa visita patética que ele fez a Juiz de Fora e Ubá. Vejam só. Acorda, Brasil! Fora, safado! Fora, Lula! Acorda! Fora, Lula! Acorda, Brasil! Tô tremendo. Ladrão, safado! Ladrão! Parece o outro. Fora, Lula! Vagabundo! Vontade de gritar, viva Bolsonaro! Tá aí, gente, tá? Esse foi o carinho com que o Lula foi recebido aqui em Minas Gerais. Vejam só, tem mais aqui, ó. Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula! Esse aqui é o momento em que ele tá chegando, gente, tá? Vejam só a linda recepção que ele encontrou aqui em Minas Gerais. Aí, gente, tá? Eu vou desmascarar o Lula e vou colocar isso aqui agora na tela para vocês. Vejam só essa notícia que foi divulgada, tá? Tá aqui no site mesmo da Secretaria de Comunicação Social. Em caráter emergencial, o governo Lula libera 3,4 milhões para Juiz de Fora e Ubá, ou seja, ele liberou 3,4 milhões para Juiz de Fora e Ubá, ou seja, 3,4 para os dois municípios. Isso significa o quê? Basicamente é o quê? 1.700.000 para cada cidade, né? Ou seja, o Lula teve a pachorra de liberar 1 milhão, gente, tá? E 700 mil reais para cada município. Eu tô chocada com isso aqui, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Vejam só, o que é prioridade para o Lula? Ajudar uma cidade que está devastada por questão climática, gente, tá? A chuva lastrou esses dois municípios. Várias pessoas perderam suas vidas, suas casas, pessoas estão desabrigadas. E o Lula vai lá e destina 1,7 milhão para cada município. Aí eu me dou de cara com essa notícia aqui. Vejam com que realmente o Lula se importa. Tá aqui, gente, ó.
O governo libera a captação via Lei Rouanet de 1.600.000 para homenagem a Caetano Veloso, gente. Ou seja, basicamente o mesmo valor que ele deu para o município, ele também deu para Caetano Veloso, que deve estar com o bolso abarrotado de dinheiro. Ele deu, tá? Ele destinou 1,6 milhão para fazer homenagem para cantor. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Aí vocês pensam assim, Fabiana, mas não, o Lula deve estar priorizando as vítimas desse desastre de Minas Gerais. Tá não, gente, tá? O Lula se preocupa com a sua lacrosfera, aquela galera que ajudou a colocar ele na presidência da República. Incentivos via Lei Rouanet superam 8 bilhões no governo Lula. Ou seja, o Lula tem a pachorra de liberar 8 bilhões para a Lei Rouanet. Isso aqui, gente, é dinheiro que ele socou, tá? Porque isso aqui tudo ele basicamente já liberou. Ó, Lei Rouanet, ele já liberou 8 bilhões. Ele socou 8 bilhões nos bolsos de artistas, cantores, atores, jornalistas, né? A galera da lacrosfera que na época fez campanha para que ele fosse presidente da República. Aí agora ele está sendo muito bonzinho, né? Então, assim, a cidade de Juiz de Fora, o bar simplesmente atolada em lama, tá? Muitas pessoas perderam suas casas, várias pessoas perderam familiares, gente, tá? Foram várias mortes que aconteceram. E a preocupação do Lula, qual que é a prioridade do Lula? É ajudar? Não, a prioridade do Lula é Lei Rouanet, é socar dinheiro nesses artistas, afinal de contas, né? Esses artistas não têm casa, não têm residência, devem estar passando por necessidade. Aqui, gente, tá? Isso aqui é prioridade do Lula, né? Ajudar. É assim, gente, basicamente, se comparar 8 bilhões com 3,4 milhões, é uma miséria. É irrisório que o Lula ajudou. Só para vocês terem noção, o Nicolas Ferreira, com a vaquinha que ele está fazendo aí na internet, ele já captou quase 5 milhões. Então, o Nicolas Ferreira, com seu capital político, né, com seu alcance nas redes sociais, já conseguiu captar quase 5 milhões para ajudar esses dois municípios. E o Lula, que tem a máquina pública na mão, que tem ali acesso ao... É para isso que... Como eu gostaria de ter o dinheiro do meu imposto indo para essas famílias de Juiz de Fora e Ubar. Mas para o Lula não, é mais importante levar o nosso dinheiro do nosso imposto para os artistas através da Lei Rouanet. Eu fico furiosa e revoltada. Eu tinha que desmascarar o Lula aqui nesse vídeo, gente, porque eu não aguento isso. É muita cara de pau, gente. Aí ele vai lá, faz videozinho, coloca na internet, né? Pega tijolinho, olha, gente, tô aqui me solidarizando, né? Ele, a Janja também foi. Estou me solidarizando, eu estou muito triste com o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu prometo, vai fazer comício, vai fazer campanha. Eu prometo que eu vou dar uma casinha para cada família que perdeu o seu lar. Eu prometo que vai ter benefícios X, Y, Z para as famílias que estão desempregadas. Lá no Rio Grande do Sul, até hoje, tem família que está desabrigada, até hoje está sem residência, Lula, tá? E o próprio Eduardo Leite, que é um bajulador do Lula, diz que pouco do que foi prometido foi cumprido até hoje. E o povo já sabe, o mineiro sabe como é que o Lula é. Vocês viram lá como que o Lula foi recebido aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas a gente não perdoa. Vocês viram lá que o povo foi para cima do Lula, vaiou e disse muitas verdades ali pro Lula da Silva. Agora vamos falar, gente, tá? De uma armadilha que Donald Trump prepara para o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui na revista Oeste. Trump nomeia crítico de Moraes para cargo referente ao Brasil. Esse que está aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? É um crítico. Ele já criticou Alexandre de Moraes várias vezes nas redes sociais, em momentos em que o ministro tomava decisões cabulosas aqui no Brasil. Ele é um grande crítico. E quem que o Trump nomeou para fazer trabalhos referente ao Brasil? O próprio inimigo de Alexandre de Moraes, gente, tá? E eu tô vendo muitos jornalistas, alguns juristas dizendo, olha, pode ser que venha alguma armadilha por aí. Será, gente, tá? O governo Donald Trump nomeou Darren Beach, assessor crítico à atuação do ministro Alexandre de Moraes do STF, para um cargo voltado à política dos Estados Unidos para o Brasil.
A informação foi divulgada pela agência Reuters nesta última sexta-feira. Bitch preside o Instituto da Paz, órgão financiado pelo Congresso norte-americano voltado à resolução de conflitos internacionais. Ele também já atuou como redator de discursos na Casa Branca e como assessor de políticas públicas, além de ter relacionado teoria política na Universidade Duke e na Universidade Humboldt em Berlim. Crítico de Moraes, vai cuidar de assuntos voltados aqui para o Brasil, para o governo americano, gente, tá? Um crítico de Alexandre de Moraes na Casa Branca. Bitch já vinha se manifestando publicamente sobre o cenário político brasileiro. Em junho de 2005, afirmou que as sanções impostas pelos Estados Unidos a Moraes deixam claro que o presidente Donald Trump leva a sério o complexo de censura e perseguição no Brasil. E acrescentou que aqueles que foram cúmplices das violações de direitos humanos de Moraes devem tomar nota. Ele mandou recado direto para o Alexandre de Moraes na época das sanções. As sanções mencionadas foram aplicadas com base na Lei Global Magnitsky, legislação norte-americana, e depois vocês viram que o Trump retirou, mas agora o Donald Trump nomeou, ele poderia ter nomeado qualquer um, mas ele nomeou um algoz, né, basicamente um inimigo de Alexandre de Moraes para assuntos relacionados ao Brasil ali nos Estados Unidos, gente. Será que Donald Trump está preparando algo para Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Esses Metrópolis acabou de ter acesso a uma notícia bombástica sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes, gente, está com essa notícia que eu vou colocar aqui agora na sua tela, deve estar com sangue nos olhos. Ele deve estar furioso, gente, tá? Não vou nem dar spoiler, só assistam. A declaração de imposto de renda da advogada Viviane Barça de Moraes, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, foi vendida por apenas R$ 250. Não é 250 mil, é R$ 250 mesmo. O valor foi cobrado também pela declaração de imposto de renda do advogado Rodrigo Fux, que é filho do ministro Luiz Fux, também do Supremo. Essas informações são sigilosas, protegidas por sigilo fiscal. Foram acessadas indevidamente por um funcionário do SERPRO, cedido à Receita Federal, e por um vigilante terceirizado. Essa informação dos acessos foi revelada pela Coluna em meados deste mês. A informação sobre o valor de R$ 250 consta dos depoimentos prestados pelos dois à própria Receita Federal. Os dois trabalhavam na agência da Receita no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Além dos dados de terceiros, eles também vendiam lugares na fila de atendimento da Receita pelo mesmo valor. Os depoimentos, eles admitiram que operavam esse esquema de venda de dados sigilosos e de lugar na fila há anos. As informações foram publicadas pela jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo e confirmadas pela Coluna. Procurada, a Receita Federal informou que o funcionário do SERPRO foi devolvido àquela empresa pública e que o vigilante retornou à empresa terceirizada que o empregava. Uma representação foi aberta na Corregedoria da Receita sobre esse assunto. O órgão afirmou ainda que prestou essas informações no âmbito do processo judicial que tramita sob sigilo. Resumindo aqui para vocês, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes vai usar isso aqui para blindar a esposa, a Viviane de Barça. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes vai utilizar esta informação para blindar juridicamente a sua esposa. No meu ponto de vista, eu acho que esse sempre foi o objetivo de tudo isso, essa devassa, né? Pedir para a Receita Federal fazer com a lupa descobrir quem acessou, principalmente se alguém lucrou com o vazamento dessas informações, ou seja, se conseguiram a informação de forma ilícita, vendendo a informação, isso é ilegal e não pode ser utilizado juridicamente contra a esposa de Alexandre de Moraes. Escrevam, gente, que eu estou dizendo para vocês, isso vai ser utilizado para blindar, proteger
a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Depois a gente volta para falar sobre essa questão, mais para frente vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Urgente. Donald Trump confirma que o líder supremo iraniano, tá, gente, tá? O ditador Ali Khamenei está morto, gente, tá? Lembrando que vocês sabem muito bem que é aliado de Lula da Silva, né? Geraldo Alckmin já teve presente ali em alguns, né, eventos, tem aquela foto emblemática, né? Porque o Lula enviou o Geraldo Alckmin lá para esse evento. Tá sempre passando pano, né, pro Irã e tal, gente, tá? Donald Trump, após capturar e prender o ditador aliado de Lula, o Nicolás Maduro, acabou de eliminar mais um ditador, gente, tá? Essa notícia foi confirmada aqui também pela CNN. Trump diz que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto, gente, tá? O próprio Donald Trump e a agência de notícias Reuters confirmaram essa notícia, gente, tá? Donald Trump confirmou com toda certeza absoluta que o ditador, que o sanguinário, gente, porque ele é responsável por centenas de milhares de mortes no Irã, que eu confesso para vocês que o número é tão grande que eu não tenho nem coragem de dizer para vocês aqui. Era um dos homens mais cruéis e perversos da face da terra, sem a menor sombra de dúvida. E a informação que acaba de chegar é que o povo iraniano, gente, está soltando fogos, foram para as ruas pular de alegria, dançar de tanta alegria, porque nem eles estão acreditando que Donald Trump eliminou o ditador Ali Khamenei lá no Irã.